Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Deus abençoe literalmente a tua vida espiritual. Olha, nós estamos hoje é terça-feira, nós vamos fazer essa gravação, é véspera de ano, e tu vai te preparando, porque Deus ele vai fazer uma mudança na tua vida. Essa matéria que eu tenho para te entregar é uma matéria poderosa, que é o próprio Deus que está mandando entregar para você, e você pode ter a plena certeza, o nosso Deus, ele está no controle de toda a situação. As pessoas pensam que não, estão brincando demais com Deus vivo todo-poderoso, e o nosso Deus, ele está por aqui, ele não está aguentando mais, porque ele sabe, ele tem a certeza das pessoas que querem alguma coisa para ele. Você pode olhar esse cenário que você está vivendo aí, caiu um avião aqui, caiu um ali, acontece uma coisa ali, acontece ali, é o próprio Deus que está permitindo tudo. Por quê? Porque não cai uma folha de uma árvore se não seja a permissão de Deus, se não seja a permissão de Deus. Porque tem milhares de pessoas aí que estão brincando demais com a palavra sagrada, estão brincando demais com o próprio Deus, e Deus ele não está aguentando, ele viu e não gostou, e vai se preparando aí, porque coisas que Deus tem para mostrar para vocês até o final do ano e daqui o ano que vem, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. A tribulação, ela já começou, e tu pode ter a certeza, é Deus que vai fazer o impossível acontecer para tirar você dessa situação aí que você está vivendo. Você pode ter a certeza, nós estamos vivendo sem querer, querendo a grande tribulação. E Deus ele já sabe de tudo. Ele sabe quem quer e quem não quer alguma coisa com ele. Eu vou te entregar uma matéria, porque daqui a pouco eu vou viajar, e você pode ter a certeza, eu vou te entregar essa matéria para edificar a igreja. Você que está aí do outro lado, já entra nos comentários, se inscreve e fala, Deus está falando comigo. Não fica preocupado não, porque estão entrando aí, tirando todos os meus inscritos. Não sei como o YouTube permite isso aí. Tudo, tira tudo, mexe no canal de um jeito que eu não sei como é que faz, mas são malandros e malandras que tem aí, falando que é de Deus, posando de uma coisa que não é. Nunca foi, tá? Mas Deus está vendo tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele vai fazer o impossível acontecer. Eu tenho essa pequena matéria para te entregar, uma matéria poderosa que vem do trono de Deus para a tua vida, e tu pode ter a certeza, quem está mandando entregar é Deus, porque ele sabe tudo que você está vivendo aí, ele quer te alertar, ele está querendo te alertar para o que está vindo nesses dias vindouros aí, que não é coisa muito boa não, tá? Nós estamos vivendo os final dos tempos e não é muito coisa boa que está vindo aí não. A matéria que eu tenho para te entregar, você pode ter a certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus está mandando entregar para você agora, é isso que Deus está mandando entregar para você agora. Ele fala aqui nessa palavra que é viva, eficaz, é poderosa na terra e não volta vazia. Ele fala aqui em Amos, 1º versículo 2. Naum, 1º versículo 2. O Evangelho de Naum, 1º versículo 2. Ele está falando aqui. O profeta Naum, Deus estava usando naquela época para mostrar os tempos vindouros de agora, que nós estamos vivendo agora. Então ele está falando para você essa revelação do céu para a tua vida, para edificar em nome de Jesus. Ele está falando aqui em Naum, 1º versículo 2, ele fala aqui, o Senhor, Deus veloso e vingador. Olha o que dele está falando do próprio Deus. Ele está falando aqui, é o próprio Deus que está mandando entregar. Você não fique pensando que tudo isso aí que está acontecendo aí é permissão do nosso Deus. Ele fala aqui, o Senhor, é Naum 1º versículo 2, Deus veloso, vingador, o Senhor vingador. Ele fala vingador 2 vezes, cheio de ira. Olha, tu já imaginou
um Deus poderoso desse aí, irado, não queira ver não. Não queira ver. Não queira ver um Deus desse irado. Ele fala cheio de ira. O Senhor toma por vingança contra os seus adversários. E toma por vingança os seus adversários. E ressalva a indignação para os seus inimigos. Ou seja, ele está cuidando dos seus adversários. Você pode ter a certeza, e por indignação, os seus inimigos. Ele é um Deus vingador. Você não fique pensando, porque as pessoas falam Deus é amor, mas ele é justiça. Deus, ele não admite que ninguém saia da palavra, que ninguém passe sem consultar a ele mesmo, porque ele fala aqui, ele é vingador. O nosso Deus, ele é vingador. E tu pode ter a certeza, vai te preparando, porque o que fizeram contigo, que deixou de fazer, a vingança, ela pertence a Deus. Ele fala aqui, um Deus vingador. Você pode ter a certeza, é isso que ele fala em Naum 1:2. E no outro ele fala em Jeremias 25, meia dúzia. Ele fala, não sigam. Olha a advertência que Deus está dando aqui. Ele fala, não sigam outros deuses. Não sigam outros deuses para os servir e adorar. Nem provoque a minha ira. Quando você sai da presença de Deus, que vai servir a outros deuses estranhos, que não obedece à palavra do Senhor, que está brincando todo dia aí com a Bíblia na mão, parecendo um psicopata, uma psicopata, você pode ter a certeza que Deus, ele já está vendo. Ele fala, não sigam outros deuses para me servir, para os servir, e nem o adorem, não me provoquem a ira com obras das suas mãos. Então assim eu não farei mal algum a vocês. Olha que tudo que acontece com a minha vida, com a tua vida, com a vida de outras pessoas, das pessoas que estão aí, é o próprio Deus que permite. Por isso que ele fala aqui, não acenda a minha ira adorando a outros deuses, adorando a outros deuses para se servir. Porque tem milhares e milhares de pessoas que estão aí dentro da igreja com a Bíblia na mão 24 horas e ao mesmo tempo serve a Satanás. Pensa que está servindo a Deus, mas está servindo ao inimigo. Ele fala aqui, não sigam a outros deuses para os servir, e nem adore, não provoque a minha ira com a obra das tuas mãos. Só assim então eu não farei mal algum a vocês. É isso que ele está falando para você agora. Cuidado com quem você brinca, cuidado aonde você está indo, aonde você está frequentando, porque de repente você está pensando que está agradando a Deus e está acendendo uma ira. Não queira ver Deus irado, A ira do Deus Todo-Poderoso, ela vai descer sobre a face da terra e a coisa não vai ficar boa não. Não fique pensando que Deus está providenciando coisas maravilhosas para você. Claro que ele é um Deus de justiça, claro que ele é um Deus bacana, claro que ele é um Deus bom, mas ele não pode ir contra a palavra dele. Nós estamos vivendo os finais dos tempos e ele está providenciando tudo. É Deus que está fazendo tudo isso que você está acontecendo no mundo inteiro. Por quê? Porque é permissão dele. Não cai uma folha de uma árvore se não seja a permissão de Deus. É isso que ele está falando aqui. O mundo inteiro está provocando a ira do Deus vivo todo-poderoso e vai pagar um preço tremendo, porque estão brincando com o próprio Deus. É isso que ele está falando aqui. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe
quem quer e quem não quer alguma coisa com ele. Não fica visando esse YouTube, não fica visando esses ministérios, porque tá cheio de mentiroso, mentirosa, tá cheio aí, enganando a palavra de Deus, enganando o povo de Deus com a Bíblia na mão, parecendo um psicopata, uma psicopata, e Deus, ele está vendo tudo dessa mentira. É por isso que ele fala aqui, não queira, ele fala aqui, o Deus zeloso, vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, não queira viver a ira de Deus. Ele fala, não adianta os teus valores no dia da minha ira, por isso que está falando aqui, cheio de ira. O Senhor toma por vingança contra os teus adversários. Coitado dessas pessoas que estão tentando aí te atrapalhar, coitado dessas pessoas que estão lutando para te derrubar, coitado dessas pessoas que estão tocando na obra sagrada, porque não fica pensando que nem estão detonando o meu canal aí, que estão tocando na minha obra. Eu não tenho obra, é a obra de Deus. E tudo isso já está sendo tudo esquematizado para Deus mandar descer a sepultura. Ele fala aqui, os seus adversários, a ressalva da indignação para os seus inimigos, ou seja, coitado dessas pessoas que estão trabalhando, que estão investindo pesado para ver a tua derrota, estão investindo pesado para ver o teu fracasso, estão investindo pesado para ver a tua humilhação. Coitado e coitada dessas pessoas, porque a ira do Deus vivo, todo-poderoso, já acendeu e não vai ficar por isso mesmo não. O nosso Deus já entrou em ação. Você vê, morre pessoas aqui, cai um avião ali, bate um ônibus ali, faz isso aqui. Deus, ele está permitindo literalmente que essas pessoas desçam a sepultura, porque ele sabe quem é quem. E olha, cuidado, muito cuidado com vocês que estão brincando aí com a obra sagrada, porque a ira de Deus se acendeu e o negócio não vai ficar bom não. Aparentemente parece que não está acontecendo nada, mas Deus já sabe, ele já viu, não gostou, e ele está literalmente tomando providências. É ele próprio que está exterminando, é ele próprio que está permitindo a morte dessas pessoas. Por quê? Porque ele sabe que ninguém obedece a ele. Você pode ter a certeza. É isso que ele está mandando falar. E aqui em Jeremias 25, meia dúzia, ele fala, não sigam. Olha a advertência que Deus está dando para você. Ele fala, não siga outros deuses. Não sigam outros deuses para os servir, o adorar, e nem provoque a minha ira. Tá assim de gente provocando a ira de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus, irmão. Deus abençoe tua vida. Não provoque a ira de Deus. É isso que Deus está mandando entregar para você agora. Com obras das suas mãos, então, só assim eu não farei mal algum a vocês. Por aqui você tira que quem está matando essas pessoas aí é Deus. Por aqui você tira que Deus está permitindo que essas pessoas desçam a sepultura. É Deus que está no controle de toda a situação. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. É ele que está no controle de toda a situação. Esse é o Deus que eu estou te apresentando, e ele vai mudar literalmente a tua história. Quando, bispo? Quando você resolver obedecer a ele. Quando você obedece a Deus, quando você sai da maldade, da perversidade, aí Deus, ele entra em ação e ele muda a tua história, ele te dá segurança, ele te dá comida, ele te dá tudo, ele te dá paz, ele muda a tua vida literalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, outra matéria que Deus mandou entregar para você agora, é agora que Deus está mandando entregar para você. Ele fala assim, em Apocalipse 16 primeiro, Apocalipse 16
primeiro, olha que eu estava lá em Naum e estou voltando para Apocalipse. Deus abençoe, querido. Amém. Estou voltando para Apocalipse, ele fala aqui. Então ouviu, olha que Deus está entregando para você, abra os olhos. Ele fala, então eu vi uma voz forte, ainda saindo do santuário, dizendo aos 7 anjos que estão na terra, sobre a terra, as 7 taças da ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Olha que já imaginou Deus Todo-Poderoso irado? Não queira ver não. Está falando aqui Apocalipse 16 primeiro. Ouvi uma forte voz vindo do santuário dizendo, as 7 anjos vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha que não é brincadeira não. Você já imaginou um Deus Todo-Poderoso desse irado? Não queira ver Deus irado não. Você já imaginou um Deus Todo-Poderoso desse fazendo justiça? Porque Ele já está fazendo justiça sobre a terra. Ele viu o anjo do Senhor, ele teve uma visão e ouviu uma forte voz que vinha do santuário de Deus. E ele fala aqui, dizendo aos 7 anjos, vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Não brinca com a palavra sagrada não, rapaz. Não brinca com as coisas de Deus não. Porque Deus, Ele mata e Ele ressuscita. Deus, Ele cura e Ele fere. É isso que Ele está falando aqui. Em Deuteronômio 29:32, o nosso Deus, Ele fala que Ele é Ele que mata. Ele fala, eu sou eu. Olha que Deus fala aqui. Ele fala, eu sou eu que mato, sou eu que ressuscito, sou eu que curo e sou eu que firo. Isso quem está falando para você agora não sou eu não. Quem está falando para você é Deus. E vai te preparando, vai te organizando, vai dando graça ao Todo-Poderoso, porque o que está vindo por aí não é coisa muito boa não. O que está vindo por aí não é coisa muito boa não. Vai te preparando, porque de uma hora para outra você pode descer à sepultura sem a salvação. Por quê? Porque você está brincando com Deus. De uma hora para outra você pode descer à sepultura sem a salvação. Por quê? Porque tu está brincando demais com Deus. Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Ele está falando aqui, eu ouvi uma voz forte, isso aqui já é Apocalipse. Ele fala, eu ouvi uma voz forte vinda do santuário de Deus, dizendo aos 7 anjos, vão, foi o próprio Deus que deu ordem, vão, dizendo aos 7 anjos, vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Você está brincando com Deus demais. Não sei porque você está vivo ainda, rapaz. Você está brincando demais. Cuidado, tá? Eu não sei porque que você está vivo. Ele fala aqui, olha, eu vi uma forte voz, saindo do santuário, dizendo aos anjos, aos 7 anjos, vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Você já imaginou um Deus poderoso desse irado? Não queira ver não. O que está vindo por aí, o que está acontecendo por aí, é Deus que está permitindo para as pessoas saber que quem está no comando de toda a situação é Ele. É Ele que está no comando
de toda a situação. Não tem ninguém no comando de nada. Quem está no comando de toda a terra, dos filhos, das filhas, de nós que somos a família de Deus aqui na terra, é o próprio Deus. E é Ele que está falando aqui. Eu vi uma voz forte vinda do santuário dizendo: aos 7 anjos vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha, não é brincadeira não. Você já imaginou um Deus poderoso desse irado? Não queira ver não, tá? Não queira ver não. Não queira ver não. Porque daqui até o ano que vem, você vai ver que tem milhares e milhares e milhares de sepultura aberta que vão descer a sepultura porque estão brincando com a palavra sagrada. Estão brincando com a palavra sagrada, principalmente aí no YouTube, nesses ministérios camuflados aí, usando a palavra de Deus para ter fama, nome e brincando com a palavra de Deus todo dia, de manhã, de tarde, de noite, com a Bíblia aberta, brincando com a obra sagrada. Vocês aí que estão fazendo isso aí, você pode se preparar, porque Deus ele está vendo e ele vai puxar a corda e vai milhares de pessoas descer a sepultura, porque estão brincando demais com Deus, porque Deus está falando aqui. A ira dele já desceu sobre a terra. É isso que ele está mandando falar para você. A ira dele já desceu sobre a terra e vocês vão pagar um preço do inferno. O recado que Deus mandou entregar é esse. Você pode ter a certeza, porque até aí no YouTube, fulanão aí que se sente o bambambam, não tem nada a ver com Deus, são espíritas, são macumbeira, e fica o dia inteiro falando que papai me revelou, que fulano me revelou, tudo mentiroso, atrapalhando a obra de Deus ser feita, porque estão pagando aí para detonar o meu ministério e pensando que Deus não está vendo você. Não adianta pagar de boniteza, porque a tua boniteza, os teus valores não vai valer de nada quando você descer a sepultura. Tá brincando com Deus? Não brinca não. O nosso Deus, ele é fogo consumidor. O próprio Deus, ele está falando aqui. Ele está mandando falar para você. Ouvi uma voz forte vindo do santuário. De onde vinha essa voz? Do santuário do Deus vivo? Ele fala: eu vi uma voz forte do santuário dizendo aos 7 anjos: vão e derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Não queira brincar com Deus não, porque você não passa nem o ano novo. Não brinca não, irmão. O negócio é sério. Tá morrendo milhares aí. E é Deus que tá matando. É isso que ele está mandando entregar para a igreja. A minha parte eu fiz, eu já entreguei. Agora é você e Deus, é ou não é, irmão? Deus abençoe, querido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele habita no meio dos louvores. E olha que Deus já está vendo tudo, ele sabe de tudo e ele sabe quem é quem. Não adianta se camuflar, porque Deus ele já sabe. E o velório já está ficando pronto. Você pode ter a certeza, o leito, ele já está forrado. Para quem é? Para mim, eu tenho certeza que não é. É para quem está brincando aí com uma obra que é tão séria, uma obra que é sagrada, é a obra de Deus por causa de dinheiro. Vai te preparando, tá? Porque pode ser o último ano que você vai aparecer em todos os lugares aonde você vai. O leito já forrou. O recado que Deus está mandando é a ira de Deus que vai descer sobre a terra. E não é brincadeira não. Acredita se tu quiser. Se tu não quiser acreditar, vai pagar com a tua alma.
Ou tu pensa que tu não tem alma? Tu não é robô? Esse recado é um recado pesado, mas a gente tem que entregar, porque se não entregar, Deus ele vai cobrar depois. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer. Vai acontecer o quê? Vai acontecer um sobrenatural. Um dos maiores fenômenos da Terra vai acontecer, é a volta de Jesus. Jesus ele está voltando e você pode ter a certeza, você tem que se preparar para subir, porque tu não vai de todo jeito não. Tu fica aqui de todo jeito, lá não. Lá é um reino sagrado. Ou você se prepara, ou você vai sofrer aqui. Um dos maiores eventos da face da terra vai acontecer porque é a volta de Jesus. Ele está voltando e vai te preparando. Porque não brinca com Deus não, tá? Não brinca, porque Deus ele já está de olho em você faz tempo. E eu não sei por que tu está vivo ainda. Deus ele é misericordioso, mas quando ele puxa, já era. Vai acontecer o sobrenatural, vai acontecer, vai acontecer um sobrenatural, vai acontecer. Levanta a tua mão para o céu, levanta a tua mão para o céu, agradece a Deus porque você está vivo. Agradece a Deus porque você está vivo. As cornetas vão soar para anunciar a volta do Rei. Jesus ele está voltando. Se prepara a igreja para subir para o reino de Deus. As cornetas vão soar para anunciar a volta do Rei. Levanta a tua mão para o céu, entra no canal, se inscreve e fala: Deus está falando comigo. Vai acontecer o quê? O sobrenatural vai acontecer. As cornetas vão soar para anunciar a volta do Rei. O povo vai tremer da volta do Rei, a volta do Rei. O povo vai tremer na presença do Rei Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Olha esse cenário aí, igreja, que você está vendo aí. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque é o próprio Deus que vai permitir o extermínio. O sobrenatural vai acontecer. Vai acontecer porque Deus profetizou. Jesus ele profetizou que no final dos tempos ele iria voltar para buscar a igreja. E vai te preparando aí, vai te preparando aí, vai te organizando aí, que lá você não vai subir do jeito que você está não. Lá você vai ter que subir preparado e preparada em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse cenário que você está visualizando aí, esse cenário que você está vendo aqui, esse cenário que você está vendo, não vai ficar pedra sobre
pedra. Agora tu já imaginou um Deus poderoso desse, irado? Não queira ver não, porque o anjo, ele anunciou e Deus deu ordem ao anjo para jogar as 7 taças na terra. Na terra eu vi uma forte voz vinda do santuário de Deus, e o anjo, as 7 anjos vão, Deus deu ordem aos 7 anjos, vão, derrama sobre a terra as taças da ira de Deus. Olha, não brinca com isso não, porque a igreja está cheia de joio aí, mentindo por tudo que é lugar. Deus, ele mandou Jesus, ele está enviando Jesus para me buscar a igreja. Está cheia de joio. E pensa que está se escondendo do Deus vivo. Não queira ver Deus irado não. Não queira ver esse Deus poderoso irado, porque a ira dele vai descer sobre a terra. Vai te preparando aí. Vai te preparando aí. Que não está vindo coisa boa por aí não. Tá? Vai te preparando aí. Que não está vindo coisa boa por aí não. E quem está enviando não é outra pessoa não. Quem está enviando é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que está falando aqui. Eu vi uma forte voz saindo da onde? Saindo do santuário de Deus. Ele fala aqui, ele dá ordem aos anjos para lançar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E não fica pensando que vai ficar bom daqui para frente não, tá? Ou tu obedece a Deus, ou tu vai descer a sepultura. Que é o próprio Deus que vai começar a exterminar. Ele fala aqui, e vi uma forte, ouvi uma forte voz vindo do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derrama essa taça sobre a terra. Derrama sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Vai te preparando aí, porque não está vindo coisa boa por aí não. Vai acontecer, vai acontecer. Deus abençoe. O sobrenatural vai acontecer. É isso o recado que Deus mandou te entregar à igreja. E te prepara, porque não está vindo coisa boa por aí não. Deus, ele está por aqui. Deus, ele está muito chateado. Deus, ele está muito brabo. E a ira dele já começou a descer sobre a terra. Fica pensando que é ninguém que está matando ninguém não. Quem está matando é Deus. Ele falou para os anjos, vai, leva e derrama as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Você não tem noção daqui para frente o que vai acontecer. Você não tem noção daqui para frente o que vai acontecer. Deus, ele manda avisar para as pessoas se consertar. Não quer? Então vai pagar um preço tremendo. O recado que Deus mandou entregar foi esse. Deus abençoe a tua casa, a tua família, porque tem gente aí se achando, fala que é polícia e tudo porco, tudo ladrão. A corregedoria está botando um monte na cadeia. Vai acontecer um sobrenatural, vai acontecer. As cornetas vão soar, não são todos, tá? Milhares de pessoas que se dizem policiais sabem trabalhar e trabalham direito. Os dedos da mão não são iguais não, mas sempre tem aqueles que Satanás usa
para atrapalhar o trabalho sofisticado que Deus levantou. O sobrenatural tem que ser punido. O sobrenatural. Por isso existe corregedoria. Deus abençoe a tua casa, a tua família, os teus negócios. Deus abençoe literalmente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Até breve.